Bom dia a todos, ao dia 29 de abril de 2024, às 9 horas. Estamos iniciando a audiência de inspeção de ciclo da 34ª, 39ª zona eleitorais. Estamos conseguindo a presença da excelentíssima juíza auxiliar da Corregedoria, doutora Melissa Vasconcelos Lima Pessoa, o excelentíssimo senhor juiz eleitoral da 34ª zona eleitoral, doutor Rinieri Santos Cupira, excelentíssimo senhor juiz eleitoral da 30ª zona eleitoral, doutor Alexandre Alberto Eudoro da Silva, servidores e da presidente também da Corregedoria, né? Fernando Maza, Castro Alencar, Fabiano Carvalho de Oliveira, servindo como secretário da presente audiência de inspeção. O intérprete de Libras também, a senhora Aiele, presente também o chefe de cartório da 34ª zona eleitoral, o Antônio Flávio Cavalcante Costa, chefe de cartório da 39ª zona eleitoral, doutora Rejane Souza Nunes Lima. Com a palavra, doutora Melissa. Bem, bom dia a todos, bom dia, doutor Ranieri, bom dia, doutor Alexandre. Aqui também eu saúdo os servidores da Justiça Eleitoral, tanto aqueles que fizeram a inspeção aqui por parte do Tribunal Regional Eleitoral, Corregedoria Eleitoral, quanto aqueles que trabalham nas zonas que foram inspecionadas. Os trabalhos correram com tranquilidade, não tem nenhuma narrativa que trate aqui nos relatórios preliminares acerca de algum empecilho, alguma situação que tenha, de alguma forma, atrapalhado o andamento dos trabalhos. Tudo transcorreu com tranquilidade. E hoje a gente vai aqui na audiência de encerramento, né? Fechando esses dias de inspeção, para que a gente possa verificar o que foi detectado pela equipe da Corregedoria e adotar as situações de apoio, as situações de saneamento de eventuais problemas, para que a gente possa ter essas duas zonas, a 34ª e a 39ª, funcionando na mais plena capacidade de realização de sua atividade. Então, sem muita delonga, eu vou dar a palavra ao Fabiano, o doutor Fabiano aqui da Corregedoria, para que ele inicie a exposição das verificações realizadas durante essa semana de inspeção. Com a palavra, Fabiano. Declaro aberto, então, as nossas atividades. Eu reitero aqui os nossos agradecimentos, né? Aproveitando a oportunidade, doutora Melissa, para agradecer a receptividade e a colaboração dos colegas servidores, magistrados, né, que estiveram presentes na inspeção. E referente a essa presente audiência, aos achados, a gente vai fazer de fato apenas um breve resumo, né? Haja vista que os quesitos, o detalhamento dos quesitos, são 85 quesitos com amostras, né? Os mesmos constam em relatório, né? Que nós vamos disponibilizar dentro do SEI, já para os colegas de cartórios, os senhores magistrados já terem ciência. A gente vai fazer aqui apenas um breve resumo, basicamente um dos principais achados e as evoluções, né, para ter apenas esse parâmetro, né, o qual detalhado será de acordo com o relatório e depois será feito um relatório conclusivo, né, e submetido pela senhora juíza auxiliar, o senhor corregedor eleitoral, para determinação das providências, não só por parte da zona, mas também para as unidades do tribunal, de acordo com os temas afetos, né. Então, doutora Melissa, conforme a gente tinha combinado, haja vista o compromisso do doutor Ranieri às 10 horas, eu vou começar aqui fazendo uma exposição bem rápida, né, também, da 34ª zona eleitoral, da inspeção de ciclo, no qual realizamos, né. Bom, quanto a resumo das diligências, eu vou fazer apenas inicialmente, né, a gente foi até bem proveitoso a inspeção, porque nós tivemos a oportunidade de conversar com o Flávio, conversar com o magistrado, né, e a gente pontuamos diversas matérias, né, que precisavam de aperfeiçoamento, né, e as orientações de acordo com os parâmetros normativos atuais que aplicam à matéria, né. Conversamos com o Flávio, né, sobre a questão da ciência dos processos, dos encaminhamentos, né, para adotar uma rotina diária, né, para acompanhamento desses documentos, né, e de antemão já solicitamos para o Flávio, né, para já fazer o tratamento do sistema Justifica, né, das pendências ainda em aberta ou que estão apenas recebidas e que ainda não têm o tratamento, né, porque como interfere isso na quitação eleitoral, né, e a gente existem 28 no primeiro turno, 54 no segundo turno, né, então de antemão a gente já pediu, deixando registrado que houve um considerável número de tratamentos de justificativo no sistema Justifica, só alguns meses ficaram
com os requerimentos em aberto, tanto no primeiro turno como no segundo turno, 28 no primeiro turno, 54 no segundo turno. Né? E uma na situação recebida no primeiro turno, isso referente às eleições de 2022, tá? E 2 no segundo turno. Então, esses requerimentos facilmente podem ser já objeto já de tratamento, e a gente solicitou logo que o FAO já realizasse isso, porque como interfere diretamente na quitação eleitoral, né? E aí a gente pede que já seja feito logo de imediato esse tratamento, né? E também isso é que a gente também observou, isso a gente vem observando, na verdade, em todos os cartórios, né? Na maioria dos cartórios, porque existe agora uma orientação recente da CGE, né, no que diz respeito do envio diário dos lotes para processamento. Só que para envio diário dos lotes para processamento, né, isso faz a necessidade, né, do sistema gov.br, que ele utiliza os dados de biometria da Justiça Eleitoral para o estágio de padrão ouro, né, do status do requerente. Então, assim, para ele acessar vários serviços do gov.br, necessita ter esse padrão ouro, e entre eles, o critério utilizado é os padrões de biometria. Então, com isso, o CGE, através do ofício circular 8/2023, encaminhamos, inclusive, as orientações para as zonas, passa a necessidade de fazer o fechamento e envio dos lotes RAI diariamente. Até a gente orientou os cartórios, olha, uma sugestão de prática que a gente tem orientado é todo no início da manhã encerrar o lote, fazer a decisão RAI coletiva, né, e disponibilizar em 100 blocos de assinatura para o magistrado para análise, né. Apesar de ser um dia, mas aí de fato facilita, porque fica menos quantidade de requerimentos em análise, né. E aí a gente pede, apesar da gente saber realmente do trabalho, né, que o magistrado ele tem tantas outras demandas, né, mas realmente existe essa necessidade de atualização mais rotineira do cadastro eleitoral, especificamente nessa questão do fechamento e envio do lote. Mas para enviar o lote precisa também da adesão do magistrado quanto ao deferimento dos mesmos, né? E aí, nesse período, a gente aqui na 34 Zona, conversamos com o Fábio sobre referentes às expedições editais, as periodicidades, né, os resguardos dos dados sensíveis, a emissão desses relatórios via Elo 22, né, já como padrão, né, a necessidade de notificação do Ministério Público, os deferimentos do RAIS, as atuações, notificações, tudo isso são pontos que detalhamos no relatório para correção, né, pelo cartório, né, a fim de se adequar à resolução do cadastro eleitoral, né. Também o chefe do cartório foi orientado a realizar conferência diária, né, dessas solicitações web, né, considerando um prazo. Alguns requerimentos extrapolando o prazo de 5 dias, né, do CGE, estabelecido pela PCGE, então a necessidade, especialmente agora, desse período de fechamento do cadastro, isso é uma orientação que a gente tem passado para todas as zonas, é fazer diariamente esse acesso, para exatamente verificar e não deixar de cumprir esse prazo do provimento do CGE de 5 dias úteis para a conversão e 1 dia para tratamento e envio para processamento, né. Então, a mesma rotina repassamos para assim, a necessidade também de ter uma rotina mais regular, né? Apesar dos lançamentos, né? A gente não identificou amostras sem lançamento, né? Isso é importante, porque causa muita preocupação quando identificamos a ausência de lançamento, mas umas amostras que a gente verificar, a gente observa que as zonas vêm fazendo os lançamentos, né? E a atualização no cadastro eleitoral necessita de uma maior regularidade, de fato, entendeu? E até conversei com o Flávio, fazer no mínimo o IFODIP semanalmente, né? Não deixar acumular o IFODIP, né? Por um período maior. Isso exige também eleitores com gestão de punibilidade, que precisam de regularizar a situação. Então, essa necessidade de atualização regular, né? E no que diz respeito também às instalações físicas, inclusive, isso aqui é um breve resumo, tá? No que diz respeito às instalações físicas também, o cartório da 34, inclusive, está passando por uma reforma, né? Reforma agora recente, e aí a gente aproveitou para, junto com o FAP, nós também não somos técnicos, né, não somos engenheiros, não somos técnicos na matéria, mas a gente observou fiações, algumas fiações expostas, né, questão elétrica, né, e aí a gente alertou que de imediato já entrasse em contato com a seção de Secretaria de Administração já para ver esses detalhes, né, aproveitando, inclusive, se for o caso, a reforma que está sendo feita aí, né, enfim, para corrigir eventuais problemas e evitar que, futuramente, no período eleitoral, o cartório tem algum problema elétrico, né, que eu vi uns fios atravessando pelo poste, indo pela árvore, aí, enfim, detalhes que estão postos no relatório,
mas que tudo isso já foi repassado, a gente leu o relatório com o Flávio, os pontos, né, que praticamente todos os pontos foram lidos por ele, especialmente esses que necessitam já de imediato entrar em contato com a administração, né. A questão da segurança, a gente orientou o cartório também na questão da segurança, as câmaras que não estavam em funcionamento, a questão dos alarmes que não estavam sendo acionados, né? Ou seja, em período, especialmente agora também, eleição, então, assim, é uma fragilidade, a gente conversou com ele, entrar em contato com a segurança institucional do tribunal, secretaria de administração, para, enfim, para corrigir esses problemas. Então, assim, a última inspeção, que a 34ª nona passou, foi em dezembro de 2021, né? Então, assim, questão de acessibilidade, a conservação do prédio, houve uma evolução, né? Mas, assim, a evolução no sentido que agora está tendo uma reforma, né? Então, mas ainda existem alguns problemas que devem ser corrigidos, né? O descarte material também houve uma evolução, né? Na última inspeção, há 6 anos não havia descarte, o Flávio já atuou um processo de descarte em 2022, mas a gente orientou que isso tem que ser feito anualmente, para fim de otimização de espaço, de material, enfim, de melhor organização do cartório, entendeu? Inclusive fazer o levantamento de bens patrimoniais que estão inservíveis, exatamente para otimizar e melhor organizar o espaço interno do trabalho, entendeu? Hoje, na força de trabalho da 34ª já consta um atendente cartorário que já está auxiliando nessa parte de atendimento, isso aí não deixou de ser uma evolução mais a força de trabalho, no caso, né? Já tem relação à inspeção anterior. Protocolização de documentos, na inspeção anterior não havia realmente, e foi identificado o expediente de amostras sem estarem protocolados, não identificamos isso já dentro na 34ª zona, muito pelo contrário, identificamos que o cartório ele vem autuando expedientes dentro do SEI, pelo menos não identificamos a amostra, trabalhamos com a amostra e não verificamos. E vários acompanhamentos, o próprio Flávio ele faz com processos autuados dentro do SEI, seja expedição de editais, expedição de ofícios, enfim, determina todo o controle dentro do SEI, que é a nossa, de fato, orientação, tem o controle de todos os protocolos, com algumas incorreções e detalhes que precisam ser aperfeiçoados, mas assim, do que é alterado no item anterior, de alguns documentos sem estarem gerando em arquivos editáveis, como numeração de controle manual, isso já não mais existe, né? Procedimentos também, fornecimento de dados do sistema Elo, também não verificamos nenhuma, durante esse período aí, fornecimento de dados sensíveis de eleitores, né? Salvo umas incorreções referentes à questão dos editais também, que precisam ser, porque não está sendo feito de acordo com os padrões para fim de preservação de alguns dados sensíveis dos eleitores, mas o chefe cartório ele tem ciência na questão dessa preservação dos dados, né, com a resolução do TSE que disciplina a forma como deve ser tratada esses dados, especialmente quando se tratar de dados pessoais, o acesso do apenas ao eleitor, né. Então, assim, estoque processual, o Fernando vai avaliar agora mais especificamente sobre a questão processual, mas na inspeção anterior havia 173 processos judiciais, né, inspeção atual, houve uma diminuição considerável, né? Mas com algumas observações de ações que depois o Fernando vai desmiuçar mais especificamente, né? Atualmente são 21 processos, né? Mas aí essa parte processual o Fernando vai falar com mais especificamente. Então, também podemos falar também decisões coletivas de RAI, foi verificado que a zona utilizava regularmente, o cartório utiliza regularmente também. E no que diz respeito inconformidades verificadas em relação às 330 na inspeção anterior, havia pendência de ASA referente às comunicações, né? Não foi identificado nessa inspeção atual a ausência de lançamento desses atos de suspensão de direitos políticos, salvo as incorreções referentes também a complementos, né? Complementos de identificação que a gente doutorou em amostra, fazendo referência ao manual. A justificativa eleitoral, que de fato precisa logo fazer realmente, especialmente agora a próxima eleição, que necessita fazer logo esse tratamento. As comunicações de óbito, a comunicação anterior, os óbitos dos cidadãos não era feito de forma regular, né? Hoje a gente já verifica que já existe uma maior regularidade com a publicação mensal de editais de falecidos, o próprio chefe cartório informou e os cartórios judiciais têm comunicado com frequência, né? Então a gente botou como item corrigido, né? E o tratamento das comunicações de óbito de Infodic, a gente tem só alertado a questão da regularidade, né? Tratar no mínimo, pelo menos semanalmente, de forma a atualizar o cadastro eleitoral. Mas, por exemplo, já adotou uma correção referente à questão da anotação dos cadernos, que na inspeção anterior não tinha, essa já teve a anotação do caderno relativa a cancelamentos, né? No período de fechamento do cadastro eleitoral, quando não é possível fazer essa comunicação de forma a sair em tempo hábil antes de expressão dos cadernos, os cartórios já adotou, já identifiquei a amostra
em que houve esse lançamento, né? E assim, as incorreções especificamente, a gente vai disponibilizar, vai estar em resolução 23659, em amostras pontuais, de acordo com cada item do relatório do cadastro eleitoral. Penso que, se o cartório assim proceder, estará uniformizando, né? E, de fato, para na próxima inspeção ainda conseguimos uma maior evolução, tá bom? Basicamente, esse é o resumo, assim, né? E não sei, que vamos disponibilizar aos senhores, vai ter de tópico a tópico os tópicos de exigência de aperfeiçoamento e as amostras e as solicitações de correções. Essa é a parte da minha parte, doutora, que é referente à questão do cadastro eleitoral. Certo. E aí, só reforçando a fala do Fabiano, principalmente com relação à questão do cadastro, né, até o dia 8, no envio diário. Certo. E aí, só... A amostra e as solicitações de correções. Essa é a parte da minha parte, doutora, que é referente à questão do cadastro eleitoral. Certo. E aí, só reforçando a fala do Fabiano, principalmente com relação à questão do cadastro, né, até o dia 8, no envio diário, assinatura diária, as decisões diárias e envio diário, porque isso tem impactado muito aqui. E a cobrança é feita pelo TSE diretamente à presidência aqui do TRE, né, que consequentemente nos cobra. Então, só enfatizando essa necessidade até o dia 8, fora os outros itens que já foram conversados com o chefe de secretaria. Então, vou passar a palavra aqui ao Fernando, para que a gente possa ter as questões processuais apontadas, tá bom? Bom dia, doutora Melissa, bom dia a todos. A respeito do acervo processual, como dito pelo Fabiano, é até reduzido, mas é um problema que se repete, principalmente nas ações mais complexas, é a demora na produção dos atos processuais. Eu vou ilustrar com um processo até recente, uma carta precatória de 2023, ano passado. Ela foi recebida em julho de 2023 e a conclusão ao juiz foi apenas em março de 2024. Então, 9 meses para uma simples conclusão. Há na unidade judiciária inspecionada 3 ações de investigação judicial eleitoral. 2 são conexas e há uma outra. Nessas ações, que tem como objeto, tem como um dos pedidos, entre outros, a cassação do mandato eletivo de candidatos a prefeitos eleitos, prefeito e vice, e vereador em outro caso, o problema se repete. Há um despacho na ação 0600-314, dígito 81, de 2020, de 2021, o despacho, determinando diligência que se oficiasse o CREA e o TRE. Esse despacho de 2021, até agora, abril de 2024, passaram 2 anos e meio aproximadamente, ainda não foi cumprido. Não localizei nos autos qualquer justificativa em relação a essa demora, a essa ociosidade. Nas outras 2 ações de investigação judicial, as que são conexas, da mesma forma, embora ela tenha uma complexidade também, porque há um pedido de produção de prova pericial, a gente pode ilustrar essa demora com um despacho e com um certo descontrole da unidade judiciária em relação aos prazos processuais. Há um envio dos autos para a Polícia Federal de junho de 2023, que a Polícia Federal, apenas em novembro daquele ano, deu ciência, informou que estava ciente do despacho. Em conversa com o chefe de cartório, eu orientei nesses casos, para que não haja essa lacuna, essa ociosidade do processo, ele não só oficie no processo, encaminhando o processo, mas mande ofício por e-mail e entre em contato com a Polícia Federal, informando que existe, que há o envio dos autos e que há um prazo para a realização dessa perícia.
Então, o que a gente pode constatar, de igual modo, há uma petição civil em que também há um despacho de novembro de 2022, determinando o remessa de material apreendido pela Polícia Federal, uma busca e apreensão. Repito, despacho é de novembro de 2022. E também não foi cumprido até agora, abril de 2024. Esse material ainda está no cartório eleitoral para envio à Polícia Federal para verificar, para instaurar inquérito e apurar se de fato houve crime. Então, o problema, o achado mais relevante a respeito da parte processual é esse: a demora da produção dos atos processuais. Eu trouxe as ações, há prestações de contas também, mas os problemas também há uma certa demora, né? Mas, menos graves, mas que eu posso até ilustrar com uma dessas prestações de contas também, demora na produção dos atos processuais. Um despacho de maio de 2022, determinando apenas a análise da prestação de contas. Esses despachos são sempre reiterados, precisam ser reiterados até que sejam cumpridos. Mas esse de maio de 2022, nessa prestação de contas, embora reiterado em abril de 2023, só passou a ser cumprido em outubro de 2023, com o suporte de um servidor em teletrabalho. Então é esse, o achado que entendo mais relevante é esse: a demora na produção de atos processuais sem justificativa. Bem, ok, obrigada, Fernando, pelas pontuações que são relevantes. E aí eu vou passar a palavra sucessivamente ao Dr. Ranieri, juiz titular da unidade, para que ele faça as considerações, se ele tiver, se ele quiser. É só um espaço para manifestação e, na sequência, para o chefe de secretaria também, tá bom? Doutor Ranieri, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia a todas. Na questão processual, né, digamos assim, principalmente nessa questão processual, quando o Flávio assumiu, e aqui explicando a situação anterior, quando o Flávio assumiu a unidade, né, haviam, na verdade, eram cento e tantas, né, como disseram aí, prestações de contas, né, que tinham sido deixadas pelo chefe anterior. Né? Nós tivemos um problema com relação a isso, né? Eu acho que explicar por aqui não vai melhor explicar no caso das respostas, né, que estão no formulário. Mas assim, Flávio recebeu um cartório extremamente não vai do chefe anterior. Era sempre explicando a situação anterior. Quando o Flávio assumiu a unidade, né, em maio de 2022, determinando apenas a análise da prestação de contas. Esses despachos são sempre reiterados, precisam ser reiterados até que sejam cumpridos. Mas esse de maio de 2022, nessa prestação de contas, embora reiterado em abril de 2023, só passou a ser cumprido em outubro de 2023, com o suporte de um servidor em teletrabalho. Então é esse, o achado que entendo mais relevante é esse: a demora na produção de atos processuais sem justificativa. Bem, ok, obrigada, Fernando, pelas pontuações que são relevantes. E aí eu vou passar a palavra sucessivamente ao Dr. Ranieri, juiz titular da unidade, para que ele faça as considerações, se ele tiver, se ele quiser. É só um espaço para manifestação e, na sequência, para o chefe de secretaria também, tá bom? Dr. Ranieri, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia a todas. Na questão processual, né, digamos assim, principalmente nessa questão processual, quando o Flávio assumiu, e aqui explicando a situação anterior, quando o Flávio assumiu
a unidade, né, haviam, na verdade, eram cento e tantas, né, como disseram aí, prestações de contas, né, que tinham sido deixadas pelo chefe anterior. Né. Nós tivemos um problema com relação a isso, né. Eu acho que explicar por aqui não vai melhor explicar no caso das respostas, né. Havia uma cobrança para que esses processos tivessem andamento, mas o motivo não se sabe, elas ficavam represadas, e após ele assumir, ele deu andamento a todas essas demandas, tá? Procuraremos, claro, observar essa questão de prazos processuais de cumprimento ainda com mais cuidado, né? Mas fica aqui, inclusive, assim, a minha ressalva que a unidade, a 34ª Zona, após o chefe de secretaria Flávio ter assumido, ela passou a ter digamos assim, um atendimento, uma celeridade maior em todos os atos que precisavam ser praticados pela secretaria, tá? Passo a palavra agora para Flávio, se quiser falar alguma coisa. Isso, Flávio, está para a gente. Bom dia. Com referência a essa questão do tempo processual, realmente houve algum lapso. Sabe dizer se aqui tem agenda tarde? Mas Então, a Renata pediu para te avisar, a outra uma menina grande vai quantidade. isso que eu ia falar pra ela. Ela vai substituir o MP. Vai te substituir, e aí eu já pedi até o Que almoço. acabava da prioridade Não, ao sério, porque eu processo queria falar com ela. que porque podiam ter vazão mais rápido. muita coisa. É muita coisa, Exemplo, não vai dar prestação tempo. de contas Mas que você não- explicou pra ela que não teve tinha um movimentação atraso. financeira. Porque, fala se deu problema na câmera. Fala isso, deu problema na câmera. Não vai assistir pra ela. É tranquilo. Mas de todo jeito, não tinha nem como, era enviado, era muita coisa. Você vê, nós estamos seguindo. Mesmo se tivesse dado certo, você teria terminado só esse. Mas esse aí, ó, eu fiz esse moço, eu fiz mais moço, eu fiz uma moça. E eu tava contando o tempo certinho que eu falei, né? Contando o tempo. Eu tava onde? Não, é porque eu tava resolvendo a ligação importante. Eu sei. Se eu não brigar com alguém agora, eu vou brigar com você mesmo. Nossa, desculpa. E esse foi cara meu mesmo. Ele não fala nada com nada, parece que ele tá lesado. Medidas vai ser colocar a tramitação delas em dia. E com relação a esses processos de ações judiciais, e também devido a essa quantidade, a gente acabava de certa forma negligenciando, mas agora com as orientações aí da equipe de inspeção, creio que vai melhorar, e daqui para frente nós vamos cumprir com mais exatidão as determinações. Ok. Obrigada pela participação, doutor Raniero, doutor Flávio. Aqui foram pontuadas as questões que a equipe entendeu mais importantes e relevantes. O relatório vai detalhado, vai com todas as orientações, a corregedoria vai estar aqui à disposição também para os apoios necessários, para as orientações necessárias. Existe um núcleo do qual o Fernando, inclusive, faz parte, que já dá apoio, inclusive já deu a Castelo também, continuará prestando esses auxílios quanto necessários. E o que a gente enfatiza aqui com relação às questões processuais, eu vou destacar, claro, todas são importantes. Hoje o acervo é muito menor, né? O acervo de fato é bem menor, mas é um acervo que ainda impacta nos números do TSE ou do TRE Piauí, né? Para as questões que envolvem a produtividade. E aí eu vou destacar especialmente aquelas 3 demandas, né, que foram citadas aqui pelo Fernando,
pedindo ao Flávio atenção para a realização, porque não é nem a decisão judicial propriamente dita que a gente observou as demoras, mas no cumprimento da própria ordem judicial. Né? 800 dias para o envio de um ofício, 245 dias para a conclusão de ato. Então, a gente vai pedir para o Fernando, a gente sabe de todo o esforço e empenho pelo passado, né? Pelo que o doutor Ranieri destacou aqui, de um grande acervo, de um grande desajuste anterior, mas a gente vai pedir a especial atenção nesse momento que já não existe mais aquele acervo, em que a gente precisa debruçar, né, voltar os olhos para essas demandas, sobretudo para que elas não percam o objeto, né? Duas, inclusive, que estão conexas e necessitam de diligências instrutórias para a decisão, para que o Flávio fique muito atento para que esses prazos não sejam tão estendidos, para que os atos sejam praticados com mais brevidade, para que o magistrado possa efetivamente decidir, né? Porque isso depende de toda essa movimentação da secretaria, tá? Destacando só aqui na fala, mas claro, o relatório vai detalhando, vai apontando cada uma delas e enfatizando que os núcleos de apoio da Corregedoria estão à disposição da unidade para a realização das orientações, inclusive a prática de atos, se for necessário, com as competências que o núcleo aqui tem, né, para todo esse apoio. Então, deixando aqui claro para o doutor Ranieri, para o doutor Flávio também, a disponibilidade da Corregedoria em auxiliar no que for necessário. E aí, como eu sei que o doutor Ranieri tem um compromisso no Tribunal de Justiça, né, eu já vou deixando aqui, encerrando essa finalização da 34ª, liberando a equipe da 34ª para que esse compromisso seja cumprido, e vamos iniciar aqui com o doutor Alexandre, a 39ª. Obrigado, doutora Melissa, agradeço a equipe do TRE que veio a unidade de Castelo e fez as orientações, inclusive recebi outras orientações, não são apenas essas que estão no relatório, né, mas o acesso de contato, conversas, né, no perfil. Então, eu agradeço, fico com o agradecimento a Fabiana, ao Fernando, tá? Tudo de bom para todos, um bom dia e um bom trabalho. Bom dia. Tchau. Então, passemos agora a 39ª, doutor Alexandre, mais uma vez, bom dia, com a equipe da 39ª, a Rejane que está aqui, e aí a gente vai na mesma sequência. Passo a palavra ao Fabiano para que ele aponte as questões localizadas e, na sequência, ao Fernando. Pronto, bom dia. E, novamente, reiterar os agradecimentos ao Alexandre, a Regiane, a equipe do cartório pela receptividade e as informações que prestaram para a gente da equipe, tá? De antemão, doutora, eu vou falar logo a questão da conservação do prédio, né? Porque a chefe de cartório já reiterou, já encaminhou um ofício informando as condições e pedido de providências, né? Referente à questão da estrutura física, né? Então, alertando infiltrações, necessidade de diversos reparos, né? Então, esse surgimento, filtrações que podem, inclusive com surgimento de fungos, mofos, né? Podem causar danos à saúde aos servidores e servidores. E, de fato, eu e Fernando sentimos isso lá. Então, assim, realmente o ambiente dificulta o trabalho, né? Um ambiente que, de fato, pode afetar a saúde do servidor, né? Então, aí a gente, de prontimão, conversamos com o magistrado, né? E, inclusive, conseguindo uma observação como uma sugestão bastante, assim, interessante, né? Que eu assignei em ata da audiência, né? No qual o magistrado do Alexandre compareceu aos trabalhos de inspeção, na oportunidade que lançou a sugestão, né? Da atual estrutura física do cartório da 39ª, que atualmente possui problemas de conservação, espaços limitados, desenvolvimento das atividades eleitorais, inclusive prédio locado. Então, o magistrado sugeriu, né, como também uma possível alternativa, uma possível parceria, né, que se pudesse ser firmada entre Tribunal de Justiça e TRE. Isso porque, explica o magistrado, que o Fórum da Justiça Eleitoral, onde funciona a unidade judiciária, ocupa espaço terreno de dimensões, na sua visão, que comportaria a construção de da sede própria do cartório eleitoral. Então, como ele deu uma ideia, seria o objetivo, era concentrar uma cidade judiciária. Achei bem interessante a ideia dele, de fato, com diversos órgãos facilitando acesso aos serviços dos judicionados, né? Fora outros benefícios, né? Referente a instalações mais adequadas, segurança compartilhada, enfim, pontuamos isso, né? Anotamos, consignando inspeção para a gente tentar dar o pontapé inicial, né?
E ele informa que o objetivo da manifestação é o lançamento de uma ideia, né, dessa possível parceria TJ e Justiça Eleitoral, a fim de verificar essa viabilidade, né, como, por exemplo, o desmembramento do terreno, uma possibilidade, né, a ser estudada, o desmembramento do terreno ocupado pelo Tribunal de Justiça da Unidade Judiciária de São Miguel do Tapuio, para que se pudesse construir essa sede, né. Essa é a parte que inicialmente eu já deixo registrado, né, que foi que conversamos por conta realmente esse fato que a gente já sentiu na entrada, né, e as condições de trabalho dos servidores referente ao ambiente, né. Então, assim, o cartório da 39ª Zona Eleitoral, ele já tinha tido uma avaliação razoavelmente positiva, né, já na inspeção anterior, a gente já verificava, né, que vários itens ela já cumpria, né, referente à questão do cadastro eleitoral. Então, assim, a questão da conservação e acessibilidade, que de fato ainda realmente necessita, né, essa intervenção, né. Então, hoje diversos itens já foram objetos de correção, seja parcialmente, ou então mantendo a correção anterior, né. Então, por exemplo, descarte de material, na inspeção havia 3 anos sem processo de descarte, hoje o último processo de descarte de 2022, e a cheficatura foi orientada a realizar normalmente, né. Nós temos hoje a questão da protocolização de documentos, né. Hoje já não se localizou documentos sem serem protocolizados, né, não identificamos nenhuma amostra, né. Mesma coisa, fornecimento de dados aos sistemas eleitorais, do sistema ELO, publicação dos lote RAIs, hoje também é feito com mais regularidade, a inspeção anterior apontava uma inspeção mensal, hoje é quinzenal, apesar de ter feito algumas adequações para atender a resolução 23659 quanto à questão da periodicidade de primeiro e dia 15, né, e algumas observações que fizemos no relatório, né. Por exemplo, duplicidade de inscrições eleitorais era uma matéria que já tinha sido corrigido na inspeção anterior, né, na qual todos haviam sido tratados manualmente, atualmente permanece a correção, né, 4 duplicidades, todas devidamente tratadas, né. O processo judicial mais antigo, o Fernando vai também falar um pouco sobre a parte processual, né, e o processo judicial mais antigo, em trâmite era uma AGE, né, que é autuado em 2012, isso na inspeção anterior, 9 anos de tramitação. Hoje o processo judicial mais antigo é uma ação penal, né, ou seja, 3 anos de tramitação, então um tempo já bastante inferior comparado ao feito identificado na inspeção 2021, né. Então, questão do estoque processual hoje, o Fernando também vai conversar sobre isso, que a gente colocou corrigido parcialmente, né, que havia na inspeção anterior 72 processos judiciais em tramitação, né, sendo 7 ações que poderiam resultar em perda de mandato e suspensão de direitos políticos. Hoje a inspeção já tem como corrigidos parcialmente, que hoje só tem 73 processos, né, em tramitação, e com uma observação também referente à questão da meta 1 do ano 2023, que ficou em 91,18%, né. Enfim, mas assim, no que diz respeito também à questão das pendências envolvendo RAIs, a inspeção atual, os RAIs, objeto da amostra, possuem instrução já com vínculos, né, do eleitor do município, né, e amostra de alistamento tardio com pagamento de respectiva GRU, né, enfim. Aqui, dispersão, na oportunidade também, conversou com o magistrado sobre a possibilidade de diligências, né, caso o magistrado tenha necessário para conferir maior segurança na aferição do documento acostado, né, haja vista a necessidade de conferir maior segurança nas decisões. Então, a gente pontuou também como sugestões, né, para procedimento, para fins de realmente verificar a documentação apostada se realmente está de acordo com os requisitos da norma, né. Na inspeção anterior também foi verificado que a zona utilizava regulamento de decisão coletiva, o que se mantém também. Transmissão dos lotes RAIs também feita uma transmissão de forma rotineira, uma periodicidade, porém adequando a questão da periodicidade diária, né, que isso aí já foi uma instrução mais recente, que a zona realmente ainda não atenta, mas eu já conversei com o Dr. Alexandre, ele se prometeu também, né, a gente fazer essa rotina diária, né, conversamos com isso sobre ele, também e com a chefe de cartório, né. A gente vai, no que diz respeito às informações do cadastro eleitoral, no que diz respeito ao lançamento de ASA, de suspensão de direitos políticos, né, não também identificamos ausências, nas amostras identificadas ausências de lançamento, mas aí solicitamos para a chefe de cartório sempre verifique a tabela de inegibilidade, porque foi um item que a gente considerou ainda que merece uma atenção no que diz respeito à questão do complemento no lançamento das informações daqueles ASs
rapidam e sejam geradores de aqueles crimes ensejadores de inegibilidade previstos no artigo 1º, inciso 1 da Lei Complementar 64/90, né? E são realmente, identificamos algumas amostras que o motivo não estava adequadamente identificado, de forma a configurar a natureza desse crime, mas são detalhes de correções cadastrais, né? O lançamento está sendo feito, né? E as orientações constam nesse relatório no que respeita às alterações, seja a atualização na questão da incidência desses crimes, né? Porque isso, a não informação do motivo, né, ele dá uma repercussão lá na frente, porque quando extingue a punibilidade, o ASE 540, no qual vai refletir a inegibilidade de 8 anos, ele não vai ser feito automaticamente e, consequentemente, não vai ter outro ASE após de 8 anos para que se retire essa extinção de punibilidade. Então, ele quebra a sequência. Tá? Mas, assim, são amostras pontuais que a gente destacou, até que você veja, eu vou destacar esses pontos aqui, com o objetivo de evoluir o que você já vem corrigindo, entendeu? E as justificativas eleitorais já eram lançadas na inspeção anterior, permanece a recorreção, todas as justificativas, né? Então, assim, você percebe todas as justificativas, me parece que tem uma situação em aberta, mas assim, todas as justificativas estão sendo lançadas. Uma justificativa em aberto apenas porque a maioria dos cartórios tratavam a justificativa no período, né, da justificativa eleitoral, só que a gente orienta pelo menos semanalmente acessar o sistema Justifica, porque tem a questão dos estrangeiros, né, e tem os eleitores que enviam um requerimento de justificativa, né. Então a gente orientou a mensalmente fazer essa análise, né. Então, assim, publicação mensal de relação de óbitos, né, você verifica que o item que na inspeção anterior foi verificado que o cartório não realizava a publicação mensal da lista de óbitos comunicado via C, e hoje já foi corrigido com a publicação mensal. E basicamente é isso. E continuando a anotação no que diz respeito ao mesário faltoso, que foi a mesma observação que a gente fez lá para a TT4, a gente conversou com o chefe cartório a questão da análise das atas, né, para após as eleições, né, verificar as análises dos mesários faltosos, as substituições, a atualização do cadastro, o procedimento de autuação dessas informações para encaminhamento ao magistrado, tudo isso foi objeto de orientação, né? E assim, basicamente são observações bem pontuais mesmo, de atualização, mas assim, no mais, não existiu de forma nenhum erro de natureza grave que viesse a comprometer ou viesse a se relatar aqui no que respeita a cadastro eleitoral. De fato, o que a gente considera assim, de mais importante agora nesse início, né, seria de fato essa questão da estrutura física, de forma a proporcionar um melhor ambiente de trabalho, né, aos colegas servidores que são, assim, eu até pontuei já, o chefe me causou, assim, o envolvimento deles no atendimento, a região junto com os colegas, atendendo no período de fechamento do cadastro, assim, então esse é o espírito mesmo, e a gente vai estar disponível para qualquer eventual auxílio, correção ou orientação, tá? Basicamente é isso no que diz respeito à 39ª zona eleitoral. Ok, Fabiano, e eu já me adianto aqui para dizer que envidaremos todos os esforços, doutor Alexandre, para a melhora dessa estrutura física. Não só a imediata, né, porque a gente já teve aqui da equipe de inspeção o feedback, eles tiveram presencialmente o feedback acerca dessa insalubridade para a realização dos trabalhos, e como o Fabiano destacou, isso é preocupante, e a gente vai envidar todos os esforços para que isso melhore num tempo curto, mas também a ideia a longo prazo do doutor Alexandre, que nos trouxe, e que é importante que a gente possa somar a voz dele aqui, a corregedoria venha a somar a voz do doutor Alexandre para que as outras instâncias do tribunal percebam, né, a excelência da ideia, né, como ela pode causar bons impactos, né, impactos positivos na zona eleitoral e, de um modo geral, no sistema de justiça, porque a ideia envolve não só o eleitoral, mas também a justiça comum, né, a justiça estadual, e isso impacta na própria vida do cidadão que busca esses serviços, né, esses serviços integrados. Então, de nossa parte, o agradecimento pela ideia trazida, o registro que vai estar no relatório de inspeção, mas mais que o registro, a nossa colaboração para que essa ideia se concretize.
A gente sabe que isso depende de outras instâncias orçamentárias, mas sem a nossa voz junto, isso fica mais difícil. Então, a gente está aqui no comprometimento de que a nossa voz da Corregedoria possa ser somada à sua voz aí da zona e que a gente possa, quem sabe, realizar efetivamente esse trajeto, né? E o nosso compromisso em curto prazo a tentar resolver, de alguma forma, esse ambiente de trabalho até que uma solução melhor estruturante possa acontecer. E aí eu já passo a palavra ao Fernando, para que o Fernando realize as observações de natureza processual e, na sequência, a gente vai com o doutor Alexandre e com a Regiane. Obrigado. Na 39ª zona eleitoral foi possível perceber uma ótima gestão processual, o que é comprovado pelo fato de o processo mais antigo datar de 2021. É uma ação penal que já está em vias de arquivamento. Eu diria até que ela não foi arquivada ainda por um excesso de zelo da unidade judiciária, que está no aguardo de uma manifestação do Ministério Público definindo a instituição beneficente que receberá o dinheiro recolhido a título de prestação pecuniária. Essa espera já dura um ano, mais de um ano. O que eu sugeri para a chefe de cartório, a Regiane, que ela levasse ao magistrado? Que isso fosse certificado e o juízo definisse essa instituição. Porque, enfim, o processo já está com sentença extintiva da punibilidade transitada em julgado. Então, já não há mais objeto. De igual modo, um processo de execução penal. A ré foi condenada, a pena privativa de liberdade, que foi substituída por restritiva de direitos. A certidão datada de dezembro de 2023, dando conta de que a pena restritiva de direitos foi cumprida, e o Ministério Público teve vista dos autos por 2 oportunidades, não se manifestou, e o processo ainda está aguardando a manifestação ministerial. Da mesma forma, eu sugeri que a chefe de cartório certificasse a omissão do Ministério Público e a segunda omissão do Ministério Público fizesse conclusa ao juiz, para que o juiz apreciasse e, se for o caso, decretasse a extinção da punibilidade. Então, o que foi encontrado sobre a parte processual é apenas isso: a demora imputável ao Ministério Público, que pode ser resolvida, claro, com o andamento, considerando que a manifestação ministerial nesses casos não é obrigatória. O processo pode ter regular trâmite para o encerramento desses autos. O primeiro, que é o mais antigo, é a ação penal, datada de 2021, a execução penal de 2023, é um processo recente. Então, processo antigo mesmo, nos termos da data definida pelo CNJ, é apenas essa ação penal. Então, nenhum achado grave, nenhum problema grave encontrado na parte processual na 39ª zona eleitoral. Pronto, do que já fica meu parabéns aqui para a equipe da 39ª, doutor Alexandre, parabéns por esse tratamento com os processos. A gente sabe que as dificuldades podem acontecer, né, como a gente verificou na situação anterior, mas na sua a gente também destaca a excelência desse trabalho. Com relação a essa questão do Ministério Público, conversando diretamente aqui com a equipe da Corregedoria, eu vou pedir que já fique no relatório de inspeção o encaminhamento ao Procurador-Geral Eleitoral, tá? É importante que o Procurador-Geral saiba desse fato, porque a gente não sabe exatamente o problema que está acontecendo, se é um problema específico de um determinado promotor de justiça, se é uma questão estrutural do próprio Ministério Público, uma eventual troca, enfim. É necessário que o Procurador-Geral Eleitoral, né, da nossa Justiça Eleitoral, venha a ter notícia disso, porque essa questão que envolve o Ministério Público, ela não é pontual da 39ª, né? A gente já vem observando em outras zonas eleitorais também essa dificuldade. E a gente precisa do diálogo mais próximo com
com o Ministério Público para que esses atrasos não venham a prejudicar a nossa atividade. Entendeu? A Justiça Eleitoral prestou seu serviço, então o Ministério Público Eleitoral também precisa entender que essa demora prejudica a finalização dessa atividade. Então, já vou pedir que conste no relatório como um dos direcionamentos, o encaminhamento ao Procurador-Geral dessa situação específica da 39ª, tá? Para que ele tenha ciência disso, tá bom? E agora vou passar a palavra ao doutor Alexandre, e na sequência a doutora Rejane, para que eles possam se manifestar sobre essa semana de inspeção, fazer as suas observações, as suas críticas, sugestões, enfim, com a palavra do doutor Alexandre. Estão me ouvindo? Sim, doutor Alexandre, estamos ouvindo, senhor. Seu microfone agora está mudo. E agora? Pronto, estamos ouvindo. Ouvindo bem. Beleza. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito a doutora Melissa, o doutor Fabiano, né, o doutor Fernando aqui, por essa comunicação, né, e também realmente aí pela visita, né, da Corregedoria à nossa unidade. Eu enfatizo assim que principalmente essa unidade, ela tem, na verdade, ela mostra, né, o espírito e a face da servidora que comanda essa unidade, que é a Raimunda Rejane, né? Eu tenho que destacar isso, e não como questão aqui de falsa modéstia, não, mas realmente ela aqui uma pessoa uma servidora maravilhosa, que envia todos os esforços, né, para resolver realmente as questões da nossa unidade eleitoral, né, e que este magistrado aqui tem muita sorte, né, esse magistrado eleitoral. E, assim, começando sobre a questão eleitoral, a questão do prédio, né, do cartório eleitoral, e de fato é um prédio assim com grave deficiência, né? E realmente, se a gente conseguir essa mudança, né, para construção realmente de uma unidade em um local, né, compartilhado, né, a gente vai conseguir, na verdade, mostrar para a sociedade uma justiça funcional, né, que conversa, coopera entre si, e que eu vejo ali que isso é de suma importância para a população. Né, compartilhamento de segurança, compartilhamento até mesmo do espaço, né, conjugado. E eu agradeço imensamente pela força, né, dessa corregedoria, né, que vai buscar, né, junto, né, da 39ª essa mudança, né. Com relação ao nosso acervo processual, realmente ele deu uma diminuída, né, com relação, né, inclusive à correição passada, em termos aí de processos mais antigos, e é verdade, eu acho que pelo menos um dos processos, né, este que seria o caso aí da transação penal e a ausência aí de destinação, né, pelo Ministério Público para uma entidade, acredito que realmente este daria realmente para ser arquivado logo, né, porque poderia realmente informar, né, por ofício o Ministério Público para essa destinação, independente mesmo do arquivamento. O processo poderia ser realmente arquivado. E a gente vai adotar, né, essas providências, né, para que a gente consiga ser mais exitoso também
nessa parte. E a 39ª ela está de olhos bem abertos, ouvidos também, né? E estamos abertos aqui para conversar, né, com o tribunal, prestar atenção realmente no que tange, né, a nossa função. E eu só tenho realmente a agradecer, né, a todos vocês pelo apoio e pela orientação. Obrigada, querido doutor Alexandre. E aí eu reforço que a gente vai trabalhar juntos nessa ideia, sim. E agora com a palavra a doutora Regiane. Doutora Melissa, eu também quero só agradecer à equipe da Corregedoria, que toda vez que eles vêm aqui na zona realizar essas inspeções, sempre deixam as orientações, o que a gente está fazendo errado, como é que a gente pode corrigir. E isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente fica tão atarefada com tantas atividades que às vezes vai fazendo as atividades e nem percebe que pode ter algum erro, né? Então, isso aí é excelente, é muito bom para a gente, porque a gente fica sabendo determinados pontos que tem que corrigir e a partir daí a gente já dá andamento, né? A justificativa, eu acho que eu nem ia abrir mais, o sistema justifica e já fizemos o que estava lá para ser decidido. E é bom demais essas inspeções por conta disso. Só agradecer o Fabiano, o Fernando e a toda a equipe da Corregedoria que está sempre à disposição da gente. Obrigada. Bom ouvir isso, Regiane, porque às vezes a inspeção é encarada como algo negativo, né? Algo que se vai buscar, prejudicar ou investigar, quando na verdade a primeira missão da Corregedoria é o apoio, é a orientação, é estar ali ao lado para ajudar na melhora dos serviços. As outras situações são uma consequência da inação ou de atos graves, de uma reiteração de conduta. São exceções, e a gente não está nem tratando disso aqui nessas duas inspeções. A gente sabe que são duas zonas que, a despeito dos problemas processuais detectados no anterior, a gente sabe também do volume de processos que foi trabalhado no anterior, e a gente está aqui para o apoio, para que tudo caminhe, como eu falei no início, de forma plena, né? E a gente agradece imensamente a receptividade das duas zonas com a Corregedoria, né? A compreensão da importância dessas inspeções, né, de quanto essas inspeções enriquecem o trabalho da zona, né. Hoje eu estou aqui nessa condição de auxílio aqui ao desembargador Ricardo, mas eu também já estive e estarei novamente na zona e entendo a importância da participação da Corregedoria e no apoio a nós, né, ao servidor, do cartório, que, como a Regiane falou, muitas vezes está atribulado com tantas funções, né, e são tantas zonas no nosso estado grande, geograficamente grande, eleitoralmente grande também, no volume de zonas. Então, a gente ter a Corregedoria próxima, podendo orientar, é sempre importante, né? O olho de quem vem de fora é um olho que vê coisas que a gente às vezes não percebe, né? Quem está no exercício ali diário, às vezes não percebe um detalhe, não sabe da importância maior de uma coisa em relação à outra, e é a hora da Corregedoria fazer essa observação, né? Apontar que isso é mais importante do que aquilo, que isso que pode não parecer importante é importante. Então, a gente agradece muito quando as equipes compreendem que a Corregedoria é missão de apoio, né? De orientação. E só tenho a agradecer a receptividade das duas zonas em relação à equipe da Corregedoria. Vou aqui encerrar, sei que todos têm seus compromissos, o doutor Alexandre já deve estar com a sua pauta também cheia, e vou agradecer mais uma vez a todos que participaram. Acho que o Fabiano queria falar alguma coisa, não é isso? Não, é só registrar, doutora, que não houve nenhuma habilitação de terceiros para manifestação na presente audiência, né? Uhum. E que o relatório, né, esse relatório, pelo menos sem ser conclusivo, o relatório agora do sistema, né, com os achados e as observações, né, nós vamos disponibilizar no SEI, encaminhar o SEI para o chefe de cartório, já dizendo, com o seu juiz olhando, né, os achados,
E ao final agora a gente vai fazer um resumo mesmo da sua ata de encerramento, disponibilizar esse bloco de assinatura, peço só que todos vou encaminhar para a gente poder assinar, para eu incluir, encerrar o sistema e colocar as atas. Ok. Entendo por encerrado o ato. Qualquer dúvida sobre o relatório que vai ser divulgado, a Corregedoria está à disposição para os esclarecimentos. Desejar a todos uma boa semana de trabalho e um feriado aí no meio dessa semana, né, um 1º de maio. Estarei de plantão na Justiça Comum, mas faz parte, né, dia do trabalho, assim mesmo, a gente trabalha. E a gente que está aqui da Corregedoria fica à disposição para os esclarecimentos, tá bom? Abraço a todos, bom dia. Abraço, agradeço a todos. Obrigado.